todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. As coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida, família. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Olá, irmãos da Segunda Igreja Batista de Aracaju. Meu nome é Fábio Luciano. Eu sou pastor aqui na Igreja Batista Betel de Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu não tive ainda o prazer e a alegria de conhecer os irmãos pessoalmente dessa querida igreja, mas a convite do pastor Márcio, eu trago essa palavra
no meio da conferência dos irmãos, em meio ao congresso dos irmãos da família, uma palavra a partir daquilo que ele tem proposto como a temática. O pastor Márcio fez contato comigo, pediu que eu falasse sobre a importância do culto doméstico na família, na visão cristã, visão bíblica da família, como o culto doméstico se encaixa e qual a importância dele. Então, apesar das dificuldades e limitações nesse momento de nós estarmos presencialmente unidos, meu desejo é que essa reflexão na palavra de Deus possa abençoar os irmãos, possa alcançar os irmãos, abençoar as famílias dessa querida igreja. Como eu disse, eu não os conheço pessoalmente, mas já tenho enorme dívida com os irmãos, já que muitas vezes o pastor Márcio nos abençoou aqui na Betel, e espero que ele possa mais uma vez estar aqui em breve, e quem sabe eu teria a alegria de conhecer os irmãos também pessoalmente. Mas eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus que servirá de meditação, a nossa reflexão para esse momento, para esse tema. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 3 a 5. Nós vamos falar sobre o legado de uma família piedosa. Nós vamos observar nessa passagem, no contexto da carta de Paulo a Timóteo, qual é o legado de uma família piedosa, especificamente nessa passagem, de uma mãe e de uma avó piedosa, e como isso pode ser concretizado, isso pode se manifestar ou deve se manifestar na prática do culto doméstico. O culto doméstico, o culto no lar, o culto da família, ele é uma ferramenta, ele é um meio que Deus nos provê para nós atingirmos os objetivos que eu creio que Ele deseja, que é deixar um legado de piedade na família. Então, para que pais e mães possam cumprir o seu papel de ensinar seus filhos, de treiná-los no Evangelho, de fazer discípulos, creio que o culto doméstico é uma importante estratégia, um meio importante para tal. E essa leitura que faremos nos mostrará o que de fato Deus deseja e espera de nós. Então, como o culto doméstico pode na prática nos ajudar a cumprir. Então diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, agora, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Bem, quem é Timóteo que recebe essa carta? Qual é o contexto familiar e como isso pode nos ajudar a entender essa passagem para dela aprendermos? Bem, Timóteo era um jovem pastor. Timóteo era um jovem tímido, poderíamos assim dizer, mas que era um pastor. Se você olhar na sua Bíblia, por exemplo, no versículo 7 e versículo 8, vai ver que Paulo fala com ele, já nas primeiras orientações dessa segunda carta, sobre o cuidado para não se envergonhar, para não se dar um espírito de covardia. A ideia aqui, dessa covardia, aqui não é falta de coragem, mas uma espécie de timidez, uma espécie de temor dos homens, dos desafios. Então, ele é um jovem tímido, acanhado, com uma tarefa difícil, uma grande responsabilidade. Ele deve pastorear as igrejas de Éfeso, preparar obreiros, preparar presbíteros para essas igrejas, e Paulo dá essa importante missão a Timóteo. E parece, pela linguagem que Paulo adota aqui, que Timóteo se vê como alguém com dificuldade, talvez até incapaz de realizar essa tarefa, de cumprir esse trabalho que o apóstolo Paulo lhe confiou, que é pastorear a igreja de Éfeso. Então Paulo, para encorajar Timóteo, para dar a Timóteo a sua palavra de pai na fé, dando a ele a convicção de que ele vai poder cumprir esse papel, ele deseja que Timóteo faça de forma firme e até ousada, ele lembra então de como Deus preparou Timóteo para essa tarefa, muito antes de Timóteo conhecer Paulo, começando na sua casa, na sua família, como Deus usou os ensinamentos da sua avó e da sua mãe para abençoá-lo. E então Paulo as menciona por nome aqui, Lóide, a sua avó, e Eunice, a sua mãe. Essas não eram mulheres perfeitas, a família de Timóteo não era perfeita, assim como a nossa, mas esses exemplos das Escrituras, e ao longo dessa mensagem eu vou mencionar alguns outros exemplos,
eles nos apontam para o fato de que Deus usa homens e mulheres comuns, homens e mulheres normais, por assim dizer, para cumprir propósitos extraordinários e para levar adiante o seu projeto, especialmente o projeto de passar a fé, de discipular a partir do ambiente familiar. Então esses exemplos não devem nos servir de peso, pelo contrário, devem servir de encorajamento, de renovo, ou quando nós observamos Deus usando essas pessoas totalmente comuns para fazer aquilo que ele desejava fazer, que nesse caso era formar Timóteo, um grande obreiro, um grande pastor, que cumpriu muito bem o seu papel, apesar das suas limitações. Então, o que nós vemos aqui, ainda a título de introdução, é a defesa, a tese principal, é de que os pais têm um papel importantíssimo dado por Deus. O pai e a mãe, os responsáveis de uma casa, aqueles que lideram a família, eles têm uma responsabilidade não só de gerar filhos, como Deus os dá claramente a entender pela prescrição do livro de Gênesis, né, de multiplicar, encher a terra, mas não só isso. Deus nos incumbiu da responsabilidade de gerar filhos para Deus, gerar filhos para Ele. Como? Reproduzindo, transmitindo, espalhando a imagem de Deus nos nossos filhos, que foram feitos por Deus, a imagem então dele. Então essa é uma responsabilidade dos pais. Nossos filhos, as próximas gerações, eles são criados à imagem de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas e imprimiu no ser humano a sua imagem. Mas apesar de serem criados à imagem de Deus, eles não permanecem com essa imagem tão clara, porque eles, como nós, toda a raça humana, têm a imagem de Deus deturpada, manchada pelo pecado. Por isso, discipular nossos filhos se faz necessário. Por isso, se faz necessário transmitir a fé, ensinar, catequizar nossas crianças, adolescentes e jovens, enquanto estiverem sob nossa responsabilidade, e depois, de uma forma diferente, até na vida adulta. Essa é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nossos filhos, as próximas gerações, assim como todos nós temos a imagem de Deus em nós manchada e maculada totalmente pelo pecado. Somente pelo ensino da verdade, pela propagação da fé, pela expressão e exposição do Evangelho, é que o Espírito de Deus opera, então, para nos regenerar e nos fazer perseverar. Então, o discipulado é algo muito importante em nossas famílias. Nós, pais, temos essa responsabilidade. Então, uma família que quer deixar um legado de piedade, ela precisa lançar mão dos meios possíveis para essa tarefa. Nós temos muitos meios, e nós temos, graças a Deus, a maioria de nós, o auxílio da igreja, né, no seu departamento ou ministério infantil, para cooperar. Mas nós não podemos terceirizar, transferir a outros a nossa responsabilidade, nem menosprezar aquele que talvez seja o meio mais básico, mais simples, que é fazer um culto no lar, um encontro diário da família em torno da palavra de Deus, para orar, para cantar ao Senhor, e então a partir daí aprender e transmitir a palavra de Deus. Então é nessa convicção de que nós somos chamados para discipular nossos filhos, é nessa certeza de que isso não quer dizer que precisamos ser pessoas perfeitas. Deus usa pecadores como nós, e da necessidade de nós cultuarmos ao Senhor em família, para encorajarmos uns aos outros na fé e crescermos. Baseado nisso, eu quero propor a reflexão a partir desse ensinamento, desse exemplo, digamos assim, da biografia, né, da família de Timóteo. Primeiro, com aquilo que eu creio ser o fundamento da nossa responsabilidade como pais em transmitir a fé, e que o culto doméstico também nos serve, que é alimente os filhos com as Escrituras. Perceba, o apóstolo Paulo, no verso 5, havia dito: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Timóteo, ele foi alimentado por Lóide e Eunice com as Escrituras. Ele foi ensinado, ele foi catequizado com a palavra de Deus. O pai de Timóteo, ele não é mencionado aqui, mas ele, pelo que nós entendemos das Escrituras, ele era um homem grego. Você pode ler um pouco mais sobre a história de Timóteo e como Paulo teve contato com essa família em Atos capítulo 16. Mas apesar de ser um homem grego, o pai de Timóteo, Timóteo tinha na sua mãe e na sua avó duas mulheres judias piedosas, que se dedicavam a conhecer a Escritura. Lembrando que Escrituras é o Antigo Testamento para eles. Então, Timóteo tem dentro da sua casa
uma mãe e uma avó que leem as Escrituras, conhecem o Antigo Testamento, são piedosas e elas vão servir de meio para Deus trabalhar na vida dele. Muitas vezes, nesse ambiente judaico, especialmente naquele momento do primeiro século, antes disso e até um pouco depois, mas muitas vezes, as mulheres nem eram encorajadas a estudar as Escrituras. Elas não eram encorajadas a estudar em geral, infelizmente. E menos ainda as Escrituras, ou muitas vezes desprezando as Escrituras. Elas simplesmente captavam, ouviam o que outros diziam. Mas essas duas mulheres, Lóide e Eunice, pelo que nós percebemos na vida de Timóteo, que Paulo menciona na carta, essas duas mulheres, elas conheciam a palavra, elas se esforçaram para conhecer, de maneira que mesmo numa família onde havia alguém, ou algumas pessoas, né, o pai, talvez outras pessoas, o pai com certeza, outras pessoas, que não conhecessem, não familiarizaram com a palavra de Deus, essas duas estavam, se dedicavam a isso e se esforçaram. E aí na mesma carta, mais à frente no capítulo 3, se você olhar na sua Bíblia, virar uma página aqui, você vai perceber o que Paulo diz, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Uma pausa aqui. Paulo, se você olhar no capítulo 3, esse porém, esse contraste, é que Paulo havia falado sobre falsos mestres, falsas doutrinas, e falando para Timóteo não se corromper, não se deixar influenciar por esses ensinos falsos dos últimos dias. Então Paulo, fechando esse raciocínio, vai dizer, mas você não, você é diferente desses falsos mestres, ou desses que ouvem esses ensinamentos dos nossos dias. Não, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante porque Paulo não está se referindo a si. Paulo não está dizendo, olha, lembra daquilo que eu te ensinei, como ele já fez em outros momentos com outros que ele discipulou, que ele instruiu na fé. Mas quando ele se volta para Timóteo, ele diz para Timóteo que ele deve se lembrar daquilo que ele foi ensinado desde a tenra infância. Alguns comentaristas vão observar que essa expressão de Paulo, o que ele quer comunicar é que é como se juntamente com o leite materno, ou desde a fase da amamentação, Timóteo estava recebendo junto o alimento da palavra. Essa seria a ideia. Olha, você está sendo desde pequeno alimentado, né? Bebezinho com leite, depois com comida mais mole, você está sendo alimentado. Mas você também foi igualmente, desde muito pequeno, alimentado com a palavra. Quase que simultâneo, ou com interconectados. O alimento para o corpo, o alimento para a alma, o alimento para que possa gerar em você a piedade. Esse é o elemento central, o fundamento daquilo que essa família fez por meio dessa mãe, dessa avó, na vida de Timóteo, que Paulo agora evoca como algo importante. Timóteo deve se apegar a isso, se lembrar disso. Ele recebeu o alimento que produz piedade. O alimento da piedade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera piedade. Por isso, o primeiro ponto para que uma família possa cumprir o seu papel de deixar um legado de piedade, de transmitir o Evangelho e o reino de Deus, é alimentar as próximas gerações com a palavra, ou alimentar os seus filhos com a palavra. Deus deu ao seu servo Timóteo o privilégio de aprender desde a sua casa a amar a Escritura e a estudá-la. E esse é o maior legado que a sua mãe e a sua avó passaram adiante. O legado de uma piedade alimentada pela palavra de Deus. Essas mulheres eram mulheres extraordinárias, mesmo sendo simples e ordinárias na percepção de todo mundo, mas eram mulheres extraordinárias, porque se dedicaram às Escrituras. E ao se dedicar a ela, alimentaram Timóteo desde cedo. E Paulo agora diz, Timóteo, se lembra disso. Lembre do que você foi instruído, como você foi alimentado, de como isso está com você já há tanto tempo, para que você então seja protegido de enganos e de falsos ensinos. Há um outro exemplo bíblico de uma outra mulher, de uma outra importante mulher da história da redenção, que ilustra, creio eu, esse ponto. E nessa palavra aos irmãos, eu vou evocar alguns exemplos bíblicos, e esse é um deles, que é o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés, com certeza, foi um dos homens mais sábios que já existiu na história da humanidade, não só do povo de Israel, da história da humanidade. Não dá para usar palavras suficientes para descrever aquilo que Deus fez por meio de Moisés,
como Deus o preparou e o capacitou acima dos homens mais sábios do seu tempo. Isso está claro. E Deus usou muitos meios. Você conhece a história de Moisés? Sabe que Deus usou muitos meios, inclusive usando os recursos de Faraó, os recursos do Egito para tal. Mas eu quero evocar aquilo que aconteceu no começo da história. Você se lembra bem? Quando Moisés está para nascer, há um decreto onde os meninos judeus serão mortos pelas autoridades egípcias, lá no cativeiro, no egípcio. Mas a sua mãe, Joquebede, ela quer salvar o menino, poupar a vida dele. Então ela combina com a irmã de Moisés e coloca Moisés num cesto no rio, de maneira que ele pudesse ser encontrado pela filha de Faraó, né? A parte do rio que fosse usada para banhar o palácio, uma estrutura palaciana. Então Moisés é colocado ali, ele é encontrado pela filha de Faraó, e Moisés vai ser então criado como parte da família de Faraó. Só que, segundo a narrativa da palavra de Deus, o que nós aprendemos é que logo depois que ele foi encontrado, ou pouco tempo depois, inclusive por sugestão da própria irmã de Moisés, que a filha de Faraó não sabe ser a irmã de Moisés, é encontrada uma ama judia, uma judia que pudesse cuidar, amamentar, cuidar de Moisés no seu início. Então Joquebede, que é a mãe biológica de Moisés, é chamada para essa função. Ela inclusive recebe pagamento da casa real egípcia para isso. E é interessante isso, porque Moisés ficou com ela bastante tempo, sendo alimentado, não só pelo leite materno, mas por um alimento espiritual, assim como Ló e Dionísio fizeram com Timóteo. Desde a mais tenra idade, Moisés foi alimentado. E depois disso, Moisés finalmente vai para o palácio. Moisés foi ensinado nas ciências, nos valores da nobreza egípcia. Moisés foi ensinado naquela que era naquele momento a maior potência do mundo, e ele teve acesso aos recursos dessa potência, porque ele não era um simples egípcio sendo criado como egípcio, ele foi criado dentro da casa real egípcia. Mas mesmo assim, Moisés aprendeu da sua mãe biológica, e aquela que o criou até essa idade, Joquebede, uma mulher piedosa. Ele aprendeu dela sobre o Deus dos seus antepassados, sobre o Deus verdadeiro, Deus do povo hebreu. Tanto que, quando ele vê um homem ser maltratado, ele o defende, ele até mata um egípcio nesse processo, ele foge, resumindo a história, obviamente, ele foge no deserto, quando finalmente Deus vai a Moisés, e Deus diz para ele que ele, o Deus verdadeiro, Jeová, é o Deus dos seus pais e antepassados. E Moisés sabe exatamente o que significa isso. Ou seja, mesmo com toda a instrução do Egito, mesmo com toda a fomentação cultural, com a capacidade que ele recebeu no Egito, mesmo com a influência da idolatria egípcia, criado numa casa idólatra cheia de ídolos, aquilo que Joquebede implantou na mente e no coração de Moisés permaneceu. Ele não deixou para lá. A semente que Deus plantou por meio da mãe dele permaneceu. E no futuro, no momento oportuno, Deus fez brotar essa semente e usou Moisés poderosamente. Essa história de Joquebede nos ilustra a importância de alimentar os filhos com a palavra desde cedo. Desde muito cedo, antes que eles sejam enviados a lugares onde receberão valores estranhos ao reino de Deus, antes que recebam influência de colegas, de conhecidos, de professores, de colegas de trabalho, de faculdade, da escola, não importa onde. Antes disso, muito antes disso, desde a mais tenra idade, eles devem receber a palavra de Deus. Foi isso que Ló e Dionísio fizeram. E Paulo agora diz para Timóteo: Timóteo, se lembra disso, Timóteo, não se esqueça disso, do que você aprendeu desde tão novinho. E agora nós vemos aqui, no exemplo de Joquebede com Moisés, o que Deus fez por meio do ensinamento que essa mulher inculcou no seu filho. O chamado de Deus para pais e mães é formar o intelecto dos nossos filhos por meio do ensino da palavra, alimentá-los com a palavra. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, passagem conhecida, diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nós, pais, somos mordomos de Deus. E Deus, que é o dono de tudo, inclusive de nossas famílias, dos nossos filhos,
Deus confia a mente, os sentimentos e os corpos de nossos filhos para nós como um tesouro de valor incalculável. O Salmo 127, tão citado e conhecido, versículo 3, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quem de nós, se recebesse uma herança, já imaginou? Um parente distante te liga e diz: olha, nosso tio ou aquele primo distante deixou uma herança para você, um bem, uma joia, algo muito valioso, pequeno talvez, fácil de transportar, mas valioso. Você levaria para sua casa e deixaria então em cima da mesa, em cima do rack da sala, largado ali para qualquer um pegar, quebrar, destruir, perder, roubar? Claro que não. Você ou eu, qualquer um de nós, numa situação como essa, pegaria esse bem, essa herança, colocaria em um lugar seguro, protegeria, cuidaria, porque coisas valiosas são cuidadas. O que o Salmo 127 está nos lembrando é que os nossos filhos são uma herança preciosa. Nós temos de Deus um bem que é mais valioso que qualquer bem material. Nossas famílias são um tesouro, nossos filhos são uma herança. Então, como herança, devem ser cuidados como coisa valiosa que são. Nossos filhos, a vida deles é valiosa por demais. Devemos preservar, proteger, cuidar, zelar por eles. E o nosso zelo se manifesta pela nossa dedicação em alimentá-los pela palavra. Em termos práticos, nós prosseguimos adiante, nós não podemos, meus irmãos, não podemos terceirizar o ensino dos nossos filhos para outros, como a escola e nem mesmo a igreja. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade e grande privilégio de alimentar nossos filhos com a palavra. Então, cuidado para não terceirizar. Mais um outro elemento prático. Não vamos colocar outras coisas, por mais importantes que sejam, acima do ensino da palavra de Deus. Às vezes nós queremos que nossos filhos aprendam inglês, informática, ou outro idioma, ou outra... Tudo isso é importante. Que eles façam aulas de esporte, balé, tudo isso é legítimo. Mas nenhuma dessas coisas pode ser colocada acima do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser prioridade. Então nós devemos alimentar nossos filhos constantemente, de forma prioritária, de forma positiva. Vamos plantar a semente do Evangelho no coração dos nossos filhos dia após dia, para que essa semente possa, no tempo oportuno, germinar, produzir fruto para a salvação, para que Deus salve nossos filhos. Se de fato nós queremos que as nossas crianças sejam alvos da graça salvadora, nós devemos lembrar que é pela palavra que Deus opera a graça salvadora. Não há salvação sem evangelho, logo vamos pregar o evangelho às nossas crianças, começando em nossas casas. Use o culto doméstico, use o culto familiar para alimentar a sua família inteira, em especial os seus filhos, os mais novos, com a palavra de Deus. Para que todos nós possamos estar encharcados com ela. Alimente-os com a palavra. Há um segundo elemento que eu vejo aqui nessa família de Timóteo, por meio da sua avó, da sua mãe, que serve para a nossa reflexão, para nos ensinar nesse momento, creio eu, além de alimentar nossos filhos com a palavra, é buscar ser exemplo de piedade para os filhos. Nós queremos deixar um legado de piedade, nós queremos ter uma família que deixa um legado de piedade, nós precisamos lançar a mão dos meios, e como eu disse desde o começo, em especial do culto doméstico, para que nós possamos alimentar nossos filhos com a palavra, alimentar uns aos outros com a palavra, mas também para que possamos ser exemplo da piedade àqueles da nossa casa. Timóteo, ele não só tinha o ensinamento recebido, mas ele tinha a possibilidade de se inspirar em bons exemplos de piedade na sua família. Olha de novo o versículo 5, de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo tinha dito, né? Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. Percebe essa expressão? Sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo deveria permanecer firme na fé, não deveria ceder às pressões, tentações, falsos ensinos, não deveria apostatar da fé recebida, e ele tinha não só o ensino, a pregação dessa fé,
mas essa fé estava enraizada no exemplo, na sua própria família, na sua própria casa, em especial na sua mãe e na sua avó. Timóteo provavelmente se converteu, segundo a narrativa das Escrituras, especialmente no livro de Atos, durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo já vai com ele como um companheiro de viagem, vai seguir junto, a convite de Paulo. Então, desde cedo na sua vida cristã, ele teve o exemplo do apóstolo. Só que antes desse exemplo do apóstolo Paulo, ele teve o exemplo da sua avó e de sua mãe. Por isso Paulo diz, olha, você exemplifica, você demonstra essa fé sem fingimento, que a sua avó e a sua mãe também tiveram uma fé não fingida. Essa é a expressão que ele usa. Fé não fingida aqui é literalmente a ideia de uma fé genuína, o tipo que não pode ser falsificada. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você tem uma fé que é genuína. Então, ele não só viu a espiritualidade pública da sua mãe e da sua avó, mas o que Paulo diz, que você sabe que essas mulheres foram sinceras na sua relação com Deus, e agora você também tem sido e continue assim, sincero na sua relação com Deus. Essas mães, a mãe e a avó, mesmo antes de terem Cristo revelado a elas pela pregação do apóstolo, elas buscavam viver com fé, com uma fé, digamos assim, melhor dizendo, que esperava a consumação da redenção. Elas são uma ilustração daquilo que os santos do Antigo Testamento representaram. Eles não viram o cumprimento da promessa do Messias, mas aguardaram a consumação da redenção, e a fé em Deus pelas suas promessas foi o meio que Deus usou para salvá-los. Então essas mulheres não conheciam a Cristo como Salvador ainda, até que Paulo lhes pregasse o Evangelho, mas elas já aguardavam a consumação do reino, que Deus enviasse o seu Messias. Então elas tinham uma fé, uma confiança em Deus que era não fingida. Ou seja, uma fé que servia de exemplo. Meus irmãos, o exemplo, ele serve para muitas coisas em relação ao ensino. Alguns até vão dizer que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, mas é a única. É óbvio que para você exemplificar, você tem que também ter o fundamento teórico, a base para aquilo que você é exemplo. Mas realmente, o exemplo, sem sombra de dúvidas, é um elemento chave no ensino. Por quê? Bem, entre outras coisas, o exemplo serve para mostrar que nós acreditamos que aquilo que nós estamos ensinando é importante. Então, no ambiente familiar, quando nós buscamos ser exemplo de piedade, o que nós estamos mostrando para o cônjuge, para o filho, para o pai, para o primo, para quem quer que conviva conosco, é que aquilo que a gente diz é tão importante que a gente busca viver. Não é da boca para fora. Então, a dedicação para sermos intencionais, para demonstrarmos a nossa devoção ao Senhor e assim ilustrarmos a piedade cristã, serve para mostrar que aquilo que nós estamos pregando é importante de fato, é sério. Então, o exemplo, ele deixa claro a importância daquilo que anunciamos. Outro elemento importante é que o exemplo serve também para que crianças, por exemplo, vejam em nós a aplicação de elementos do Evangelho na vida cotidiana. E para que os filhos, por exemplo, ainda mais quando são muito pequenos, percebam que o Evangelho não é só uma série de abstrações, ideias teológicas, filosofias, não. Tudo isso tem aplicação prática na vida cotidiana. A maneira como você vive é afetada pelo que você crê. Então, nós podemos no ambiente familiar, ou melhor, devemos no ambiente familiar, fomentar, por meio do exemplo, a convicção de que o Evangelho é para a vida. É para a vida cotidiana. Para que as próximas gerações, especialmente, são pequenos ainda, na mais tenra idade, como Timóteo era quando começou, diz Paulo, a ser instruído pela sua avó e sua mãe. Para que eles possam entender, perceber os valores do reino de Deus, o fundamento do Evangelho, começando pela observação da nossa vida. Então, juntamente com o alimento da palavra, precisamos buscar ser exemplo de piedade. E aqui eu evoco um outro exemplo da palavra de Deus, também de uma mulher piedosa, uma serva do Senhor, sobre essa questão de fomentar, de deixar inculcado a verdade de Deus, de maneira que o filho ou a filha, quando crescer, está com essa semente do Evangelho muito bem plantada, para que Deus possa então produzir frutos. E esse exemplo é o exemplo de Ana. Essa Ana que eu estou me referindo é Ana, a mãe de Samuel.
Nós conhecemos a história, a maioria de nós conhece. Ana é a esposa de Eucana, uma família piedosa, apesar de suas dificuldades, que ia todo ano, se deslocava para o culto ao Senhor, para sacrifícios. Ana buscou o Senhor porque ela desejava ter um filho, ela era estéril, e ela perseverou em oração. E o livro de 1 Samuel começa com essa narrativa de como culminou esse momento onde Ana estava buscando ao Senhor de forma incessante por um filho. E como esse filho nasceu, Ana cumpriu aquilo que ela prometera. Ela consagrou Samuel antes do nascimento, dizendo que ele estaria a serviço do Senhor no templo. Então ele nasce, depois de um tempo passado, Ana vai levá-lo até o templo para que Samuel possa lhe servir. Então, Samuel ficou um tempo com a sua mãe, onde ele foi cuidado, como um bebê, similar ao que Joquebede pôde fazer por Moisés, não só com um bebezinho pequeno, mas a ideia tanto de Moisés quanto aqui de Samuel, de desmamar, é uma ideia já de uma criança, já maiorzinha. Então, Samuel conviveu com sua mãe, até que ele foi criado no templo, com Eli, ao lado de Eli, da sua família. Bem, no templo, Samuel, como eu disse, foi criado por Eli. Eli era um sacerdote, um homem piedoso, é verdade, mas Eli havia sido extremamente relapso na disciplina dos seus filhos. E Samuel conviveu com esses filhos de Eli, Hofni e Finéias, como um tipo de irmão mais novo. Então Samuel chega muito jovem ao templo, ele tem Hofni e Finéias mais velhos do que ele, já preparados para servir, e começando a servir já no sacerdócio. Ele é uma espécie de irmão mais novo ali. Mas a marca e o exemplo dos seus pais, especialmente da fé que Ana possuía em Deus, esse exemplo da sua mãe foi importante. Por quê? Porque mesmo naquele ambiente, Samuel não seguiu os descaminhos de Hofni e Finéias. Samuel não seguiu a maneira corrompida, irresponsável, irreverente e perversa de Hofni e Finéias servirem. Samuel foi um dos maiores homens que Deus usou na história da redenção, obviamente com as suas máculas. Ele tinha também seus defeitos, inclusive alguns na sua própria família posteriormente, quando ele se tornou o chefe da sua casa. Mas o que nós vemos no início da sua trajetória, até a sua vida adulta, como Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, e tudo isso sem ter se desviado para os caminhos que eram praticados lá na casa de Eli, por Hofni e Finéias, que não eram repreendidos por Eli. Creio eu, meus irmãos, porque Deus usou o ensinamento e o exemplo lá da sua casa, lá de Ana e de Eucana, mas especificamente de Ana, uma mulher santa, piedosa, para que Samuel não se desviasse. Ser exemplo, ou buscar ser exemplo, é um desdobramento do desafio de ensinar. Porque, como eu disse, a melhor forma do ensino fazer diferença é pelo exemplo. Paulo aplicou isso muitas vezes na sua caminhada. Paulo chamava aqueles que ele estava discipulando, havia discipulado, de filhos na fé. E Paulo, ele deixa esse princípio para eles. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é, olha, busquem seguir meu exemplo naquilo que eu estou buscando seguir a Cristo. Perceba, ele não estava constrangido de buscar, de se dedicar, se esforçar para ser um exemplo de piedade. Não. Ele estava satisfeito, desejoso de fazer isso e queria que outros fizessem a mesma coisa. Os nossos filhos, muitas vezes, não vão compreender algumas coisas abstratas, complexas da vida espiritual, até que eles comecem a observar a nossa trajetória com Deus. Então, junto com o alimento espiritual, termos bem práticos, junto com o alimento espiritual das Escrituras, ou seja, além de ensinar a Bíblia, de dar na nossa casa, na nossa família, o alimento da palavra de Deus, nós precisamos buscar ser exemplo de piedade. Cuidado com essa frase que às vezes a gente ouve, né? Olha, não olha para mim não, olha para Cristo. Cuidado com isso, porque o desejo da palavra de Deus é que nós assumamos o papel, sim, as pessoas olhem para nós, não como redentores, não como salvadores, e muito menos como perfeitos, mas que as pessoas olhem para nós, como Paulo chama os seus irmãos em Cristo a olharem para ele, porque nós estamos buscando imitar a Cristo.
Então, em casa, no culto no lar, no esforço, dedicação para o culto familiar, nas práticas cotidianas, juntamente com essa dedicação ao culto, busque ser exemplo. Busque ser exemplo de piedade. Alguém pode perguntar, né? Pastor, e quando eu pecar? E quando um pecado ficar público, conhecido? Bem, quando nós pecarmos, e a questão não é se, né? A questão é quando. Quando nós pecarmos, devemos ser exemplo de como Deus perdoa pecadores, de como Deus levanta pecadores e de como Deus leva pecadores para longe do seu pecado. Deixe que aqueles que Deus colocou para conviver com você, sua família, especialmente seus filhos, quando algo errado, quando o pecado ficar notório, que eles vejam você como um pecador, sim, mas um pecador arrependido. Seja exemplo de arrependimento, de confissão de pecado e de novidade de vida. Assim, nós vamos estar ilustrando, por meio da nossa própria jornada, como Deus é gracioso, como Deus é galardoador e como Deus não só restaura e levanta, mas como Deus nos leva para longe do pecado, como Deus nos dá pelo Espírito a capacidade de lutar contra o nosso pecado dia após dia. Então, que nós sejamos exemplo, então, nesse elemento também. Para concluir, das muitas coisas que um pai, uma mãe, uma avó, um tio podem fazer por um filho, por um sobrinho, né, por um neto, quando se trata de legado, ou aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações, meus irmãos, eu não tenho dúvida que o mais importante desses é o legado da piedade. Nenhuma herança é mais ou tão importante quanto a herança da fé. Nós, os pais especialmente, pais e mães, por natureza nós nos sacrificamos por nossos filhos, nos esforçamos. Muitas vezes nós nos esforçamos porque nós queremos o bem deles, então abrimos mão de tantas coisas, porque nós queremos dar o melhor para eles, não só em questão financeira, mas em tudo. Mas a coisa mais importante pela qual devemos nos esforçar e lutar é para alimentar nossos filhos com a palavra e ser exemplo de piedade. Para alimentar nossas famílias com a palavra e ser exemplo de piedade. Porque o Deus que projetou a família estabeleceu que esse é o elemento mais importante. Uma mãe, um pai, ou seja, um homem ou uma mulher de Deus, alguém que ama a Deus, alguém que ama a sua família, precisa se esforçar para prosseguir e ensinar seus filhos e servir de exemplo para eles. O culto familiar, então, ele é um instrumento, uma ferramenta, entre outras, mas talvez uma das mais simples e mais eficazes para alimentar nossa família com a palavra, especialmente os filhos, e para buscar exemplificar, ser exemplo de piedade. Eu concluo com uma palavra do pastor John Stott. Ele diz assim, preste atenção nisso. É bem verdade que ninguém pode herdar a fé de seus pais, de modo como herda traços de personalidade, mas uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações de seus pais. Assim, você não tem como garantir que as próximas gerações, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, você não tem como garantir de que eles terão a fé, herdarão a fé. Mas, como eu acabei de ler essa citação do Stott, uma criança, um cônjuge, um pai até, pode ser conduzido pelo ensino e pelo exemplo. Claro, em diferentes níveis, porque se você é filho, você deve fazer isso em submissão aos seus pais. Se você é cônjuge, deve fazer isso em amor e paciência com o seu cônjuge descrente, ou que está enfraquecido na fé e precisa voltar a crescer. E com os filhos, com responsabilidade e liderança de pai e de mãe. Mas dependente do meio em si, lance mão dessa ferramenta e todas as mais que você tiver sobre sua responsabilidade para fomentar a piedade na sua família, para que você deixe um legado de piedade nessa geração que você conhece e nas próximas que você talvez nem venha conhecer. E isso se apoia especialmente nesses dois pilares, que na verdade um é desdobramento do outro, um está conectado ao outro. Alimente sua família com a palavra e busque ser exemplo de piedade, para que Deus possa ser glorificado e essa semente plantada possa gerar frutos no tempo oportuno. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e nos conceda essa graça. Feche seus olhos, você que está acompanhando essa mensagem, vamos buscar o Senhor.
Nosso Pai bendito e amado, toda a glória e louvor pertencem a Ti, Senhor. Pai, nesse momento, quando lemos a Tua Palavra e refletimos naquilo que ela tem a nos dizer, a partir de uma família comum, mas que aqui ganha destaque por aquilo que o Senhor fez neles, nós pedimos, Senhor, Pai, nos ajuda também. Abençoe nossos lares e famílias, Senhor, de maneira que possamos, Senhor, ter famílias pautadas na Tua Palavra. Para isso, nos dá sede dela, Pai, nos dá desejo de ler a Tua Palavra todos os dias e de alimentar a nossa casa, alimentar toda a nossa família com a Tua Palavra. Senhor, desde a mais tenra idade dos filhos, nos ajuda, Senhor, a termos os meios, começando pelo culto familiar, para que possamos manter a Palavra constantemente no centro de nossas casas, para que falemos sobre ela, para que anunciemos as coisas que ela anuncia, Senhor, para que apliquemos ela às coisas cotidianas, que a Tua Palavra governe nossos lares. Senhor, e mesmo em nossa fraqueza, reconhecer nossa limitação, Pai, nos ajuda a assumir a nossa responsabilidade, especialmente pais, especialmente cônjuges que têm o cônjuge ainda não crente, ou que está distante do Senhor, para que possamos buscar ser exemplo de piedade. Ó Pai, não nos colocando em posição de superioridade a ninguém, mas reconhecendo que até em nossas quedas, como pecadores que somos, Pai, nós podemos ilustrar a Tua graça que restaura e que liberta pecadores do pecado, Senhor. Ó Pai, nós pedimos essas coisas, porque nós cremos que a família é um projeto do Senhor, que ela é importante, e que nós, como Teu povo, precisamos lutar por ela, precisamos nos empenhar. Por isso, Senhor, nós pedimos que pela Tua graça, o Senhor nos permita, Pai, por meio da palavra do Senhor, anunciada e exemplificada em nossas vidas, edificar lares saudáveis. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Como eu disse desde o começo, uma alegria mesmo à distância, poder de alguma maneira servir aos irmãos. Espero em Deus poder conhecê-los em breve, gozarmos da alegria de estarmos juntos, pessoalmente, se possível. Deus abençoe, um grande abraço. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Certamente você já foi abençoado pela palavra de Deus pregada pelo pastor Fábio, da Igreja Batista Betel de Mesquita. Eu queria pedir a você, para você segurar mais um pouquinho. Se você quiser nesse intervalo ir no banheiro, beber uma água, mas volte correndo, junta aí a sua família, porque certamente você vai ser abençoado mais uma vez pela palavra de Deus pregada pelo pastor Paulo Xavier, da Igreja Batista do Âncora. Logo após esse anúncio, você estará ouvindo a palavra. Eu quero rapidamente passar aqui para falar com você que não é membro da CIBA, mas tem acompanhado o nosso congresso. Nós temos aqui na nossa igreja um seminário teológico. Nós temos uma parceria com o seminário Charles Spurgeon do Ceará, onde nós utilizamos toda a plataforma online, onde os estudos são por módulos e cada aluno vem no polo uma vez no mês para ter o monitoramento do módulo e também fazer aulas presenciais. Se você é de Sergipe e deseja estudar teologia, de repente tem sentido o chamado de Deus para o ministério pastoral, eu quero dizer que você tem uma boa oportunidade agora. Você pode vir estudar conosco. Nosso seminário é um seminário sério, comprometido com a palavra de Deus, e certamente você será muito abençoado e edificado no conhecimento da palavra do Senhor. Então eu queria deixar esse convite. Se você deseja mais informações, entre em contato conosco pelo número 79996916044. Nós podemos então tirar todas as suas dúvidas para que você possa estudar aqui conosco. Tá certo? Que Deus te abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Esse é o nosso quadro aqui da CIBA, um programa que a gente responde perguntas teológicas, dúvidas sobre a Bíblia. É um espaço também reservado para que você nos ajude lá nos comentários, deixando a sua dúvida, a sua pergunta. Se você ainda não conhece,
aproveita que tem uma playlist já criada com o nosso programa Ciba Mais. Vai lá, confere os temas que a gente já falou. Se tem algum que você gostaria de saber, deixa o comentário lá no vídeo. Também aproveita para estar deixando o seu like, compartilhando os nossos vídeos do Ciba Mais e nos ajudando a espalhar o programa. Lembrando que os vídeos saem toda terça-feira, tá bom? Tô esperando você lá! Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Xavier, amigo do pastor Márcio, e me sinto honrado pelo convite por estarmos aqui participando desse congresso online da Segunda Igreja Batista aí em Aracaju. Quero, antes de mais nada, parabenizar o Ministério de Família desta amada igreja pela essa iniciativa, que Deus os abençoe. Quero saudá-los aqui com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais uma vez dizer da minha felicidade, da honra que eu tenho de estar participando desse congresso online. Minha expectativa é que a gente possa, diante do texto que será lido, exposto, um versículo com 4 verdades desafiadoras, irrefutáveis, que marcam ou apresentam, de certa forma, marcas, evidências, características de pessoas alicerçadas em Cristo, portanto, pessoas que formam uma família alicerçadas em Cristo. Daqui a pouco a gente vai estar lendo o texto e expondo aqui e apresentando essas verdades que eles estão. Eu sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista no Âncora, em Rio das Ostras. Sou casado com Miriam há 30 anos, tenho 2 filhos, o Mateus e o Diogo, um de 23, outro que vai completar 25 agora no dia 6. Feliz pela família que Deus me deu, graças a Deus por isso. E fui contemporâneo do Márcio. Márcio foi meu parceirão, amigo querido, durante o tempo de seminário, né? Eu já cheguei no seminário com 43 anos, portanto já bem avançadinho aí na minha idade. Márcio, por exemplo, hoje tem 38 anos, então assim, foi uma alegria muito grande poder ter dividido o espaço com o Márcio ali. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu espero sinceramente que essa nossa reflexão aqui possa te abençoar. Eu sinto muito mais à vontade se eu estivesse com vocês diante de mim. Estar aqui diante dessa telinha aqui do celular tem sido um desafio. Penso que para muita gente, né, para mim, tem nos abençoado nesse tempo de pandemia, de igreja fechada, mas o olho a olho, o rosto a rosto, de frente, a gente com certeza se sente melhor. Mas eu não quero me alongar aqui, tá bom? Quero tão somente o texto que vai ser o texto da nossa meditação e procurar tirar desse texto 4 verdades contidas neles para a edificação da nossa vida, com base nesse tema famílias alicerçadas em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Você pode abrir sua Bíblia. Essa vai ser o versículo da nossa meditação, da nossa reflexão. Quem sabe um dia eu possa ir aí na segunda de Aracaju e então pregar pessoalmente para vocês. Vai ser uma grande honra se isso vier a acontecer. Já fui convidado pelo Márcio, tá? Estou falando isso porque ele já sinalizou positivamente nessa área e a gente pretende um dia estar aí com os irmãos para poder conhecê-los pessoalmente. Diz assim então a palavra de Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus nos conceda a compreensão da sua palavra. Então, nosso propósito, nosso objetivo, primeiro já foi ler o texto, fazer aqui uma introdução daquilo que a gente quer trazer para os irmãos e em 4 pontos muito rápidos, sucinto, tirar algumas verdades, algumas evidências nesse texto que podem servir para apontar pessoas, homens, mulheres, famílias que têm a sua vida alicerçadas em Cristo. Eu penso que poucas coisas são mais importantes à igreja contemporânea do que tratar de assuntos relacionados à família, ok? Nós temos visto que
a família passa e enfrenta crises tremendas. Há casamentos, famílias, inclusive cristãs, que têm vivido grandes problemas na sua vida e no seu cotidiano. A cada vez mais nós ouvimos falar sobre a falência de existência da família, do fim de relacionamentos conjugais, do fim de relacionamento entre pais e filhos, entre os irmãos, e de certa forma para alguns isso está se tornando até mesmo comum. Cada vez mais a gente percebe que a vida no lar está sendo atacada e destruída por um inimigo voraz, comum a todo ser humano. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua missiva, a carta aos Efésios, ele, no capítulo 5, a partir do versículo 21, ele começa a tratar daquilo que é trazido no texto como deveres domésticos. Então ele fala ali de como cada um tem o seu papel dentro da família, ok? E aí quando ele avança e entra no capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 12, o apóstolo Paulo aponta duas direções. Primeiro, na parte A do versículo, ele diz contra quem nós não estamos lutando. Ele diz que nós não estamos lutando nem contra o sangue, nem contra a carne, ou seja, não estamos lutando contra ser humano algum. Os nossos filhos, esposa, marido não são os nossos inimigos. Mas ele assevera que nós estamos lutando contra as forças espirituais. Portanto, diante desse embate que nós temos vivido, diante dessa relativização que há na sociedade acerca de marcos importantes na vida familiar, nós precisamos estar cada vez mais alicerçadas em Cristo Jesus. Há casais trocando seus cônjuges por aventuras virtuais, adolescentes e jovens entrando na vida sexual ativa cada vez mais cedo, sem nenhuma estrutura emocional, material, psicológica e espiritual ou que valha para isso. Há muita droga destruindo famílias, o aborto cada vez mais tem sido intensificado, essa ideia, violência doméstica, agora mesmo nesse período de pandemia por causa do Covid-19, nós temos visto como aumentou a violência doméstica, como mulheres que deveriam se sentir protegidas, cuidadas nos seus lares, têm sido agredidas, né, porque os agressores agora precisam viver em confinamento e acabam então se demonstrando de maneira muito clara, muito visível dentro dos seus lares, o reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo, pessoas que defendem a ideia do incesto, outros que tentam vender a imagem, a ideia de que um pedófilo ele é doente e, portanto, ele não pode ser criminalizado pelo que ele faz, ok? Mas o fato é que nós precisamos da família. Há um dado que diz que cada 100 pessoas que se divorciam, 70 tornam a casar novamente. Ou seja, por mais duro que seja a vida conjugal, por mais decepções que as pessoas possam ter na vida conjugal, infelizmente, elas sempre buscam um novo relacionamento, porque é comum, é natural o homem não viver só. Cristo disse isso. É bom que o homem não viva só. Quando eu disse Cristo, né, porque ele é antes de tudo, Deus, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, fala isso. Todavia, o nosso lar, ele é o nosso castelo forte. É bom estar na igreja, na verdade, mas a igreja não é o melhor lugar para nós estarmos. O melhor lugar para nós estarmos é na nossa casa. É bom estar em casa. É bom estar num ambiente onde a gente possa se sentir acolhido, alicerçado, amado, tratado, onde a gente possa ser cada vez mais transparentes, na certeza de que aquilo que somos, aquilo que vivemos, aquilo que falamos, não será usado contra nós, não é isso? A família é o nosso socorro. Todavia, sem nenhuma visão pessimista, mas realista dos fatos, a família está precisando de socorro. Há muitos lares com os alicerces rachados, alicerces em crise. O Porto Seguro, onde buscamos proteção e segurança, tem sido cada vez mais atacada, né? E tem sido o epicentro do furacão. Então, se é assim, nós precisamos sim, mais do que nunca, termos famílias alicerçadas em Cristo. E é tomar atitudes a fim de conduzir nossa família a experimentar, a viver essa perspectiva de família firme, de família sólida, de família na rocha, de famílias em Cristo, no mundo
de relações descartáveis no mundo onde João define no capítulo 5, versículo 19, na parte B da sua primeira carta, que jaz no maligno. Nós temos dois caminhos. Nós podemos buscar justificar uma vida, desculpe aqui a palavra, relaxada, pecaminosa, num ambiente familiar, culpando um ou outro, responsabilizando a Deus no final, porque é exatamente isso que acontece no Éden com a queda do primeiro casal. Um começa a acusar o outro e no final tentam colocar a culpa na conta de Deus. Você conhece bem o texto. Então nós podemos tomar esse caminho, porque ele é apresentado, a verdade, como também podemos decidir a quem serviremos. Todavia, o texto que nós acabamos de ler deixa muito claro qual é a nossa vocação, qual é o caminho que está posto para nós cristãos, para aqueles que têm família alicerçadas em Cristo. Nós vamos ver claramente aqui no texto que a liberdade do pecado, que é escravidão, é completamente diferente da escravidão de Deus, que é a liberdade. Muitos estão se sentindo livres e no nome de uma liberdade pecaminosa têm se tornado escravos. Têm construído perspectiva, família, sob areia, aonde, segundo Jesus, no capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, do capítulo 7 de Mateus, diz que a casa acaba por cair, mas nós podemos também ter, e temos isso, a liberdade de vivermos como servos de Deus. E por sermos servos de Deus, viver a liberdade cristã e termos a nossa família alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Podemos tomar um caminho e vivermos como família efêmeras, segundo aquilo que a sociedade nos impõe, e é bom pensar nisso, sobre a cultura do mundo, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, ele diz algo interessante, Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo, juntamente com ele, nos vivificou e nos fez assentar em lugares celestiais. E aí ele continua, e uma das coisas que ele vai dizer que dominava a nossa vida antes de Cristo eram os rudimentos do mundo, Ou seja, a cultura do mundo dava as cartas sobre a nossa vida e sobre aquilo que as nossas famílias, antes de ter um encontro com Cristo, deveria viver. Na verdade, subjugada por aquilo, em que pese todos nós temos responsabilidade. Não é verdade? Todavia, nós podemos, através desse texto que é libertador, viver como temos que viver. Nós fomos chamados como cristãos a viver alicerçados em Cristo Jesus, a viver uma vida que agrade a Deus, a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Diante desse texto de Romanos 6:22, não tem como fugir. Aqui há uma radiografia de como, de fato, eu tenho vivido, se alicerçado em Cristo ou em outra coisa. É uma radiografia que mostra se a nossa família, de fato, tem vivido no alicerce do Senhor, porque quero até aqui abrir um parênteses, porque todas as vezes que a gente fala em estar alicerçado, estarmos na rocha, nos vem à mente, de sermos cristãos, termos o nosso nome depois de uma profissão de fé escrito num rol de membros da igreja. Todavia, quando Jesus ele está ensinando e dando a sua aula magna, que é o Sermão do Monte, e a Bíblia diz ali no capítulo 5 de Mateus, versículo 1, que ele sobe ao monte e põe-se a ensinar. No finalzinho, capítulo 7, versículo 24, quando ele está terminando a sua aula, fazendo o sumário da aula, o resumo, ele diz assim: todo, pois, aquele que ouve estes meus mandamentos e os cumpre, será como um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha. E ele vai dizendo os acontecimentos que podem vir a acontecer, e aí a casa fica firme e não cai. Da mesma forma,
o homem tolo que faz a sua casa sobre areia. E a questão ali é ouvir o que foi ensinado a partir do capítulo 5, versículo 1 e praticar. Ou tão somente ficar como ouvinte, como Tiago diz, né? A carta de Tiago é uma carta que chama os seus destinatários a viver uma vida prática no cristianismo, né? E não tão somente como aqueles que contemplam o seu rosto no espelho e logo depois se esquecem. Nós precisamos olhar para o texto que está sendo apresentado, que é um texto que nos liberta, é um texto que traz 4 verdades que podem ser aplicadas à nossa vida pessoal e vida familiar e, de fato, fazer uma avaliação, olhar para nós mesmos, né? Enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, e ver o de encontro. De fato, essas verdades estão arraigadas em nós, fazem parte da vida prática, individual e familiar de cada um. Não há como refutar as verdades que o apóstolo Paulo apresenta nesse versículo. E aí nós precisamos, mais uma vez, olhar para o texto, fazer uma avaliação e, sinceramente, decidirmos mesmo viver como famílias alicerçadas em Cristo Jesus. Ok? Porque se a gente não fizer assim, não tem jeito. A gente vai acabar alicerçando nossas famílias na areia. E aí a areia não dá segurança alguma. O texto fala sobre essa questão de liberdade do cristão, né? O que Cristo fez por nós mediante a sua morte e a sua ressurreição. Nós podemos, e aí você que me ouve, talvez você ainda não tenha entendido claramente o Evangelho ainda não se descortinou para ti como verdade de Deus, precisa se definir se há de viver uma vida efêmera, né? Em rebeldia contra Deus, em escravidão do pecado, ou se há de viver uma vida firme em Cristo Jesus, uma vida arraigada em Cristo Jesus. Se há de vivermos como famílias inimigas de Deus, rebeldes a Deus, ou como famílias amigas de Deus. Se há de estarmos debaixo da ira de Deus, João capítulo 3, versículo 36, ok? Texto muito claro sobre aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, sobre aqueles que ainda não fincaram-se no alicerce que é Cristo e também dos seus familiares, ou de receber o gracioso amor de Deus, que também está no capítulo 3, versículo então 16 de João. Ok? Então, o apóstolo Paulo ele menciona aqui neste verso 4 verdades libertadoras a respeito do cristão, mas que eu quero ampliar não somente a uma pessoa, mas a toda a família. É uma família cristã, tá bom? Portanto, qual devem ser as marcas de famílias onde pessoas estão alicerçadas em Cristo? Como é uma pessoa que está fincada em Cristo Jesus? Como deve ser a vida? Quais evidências, características ou marcas de uma família alicerçada em Cristo? Há 4 verdades no texto. Eu gostaria de apresentar ela a vocês a partir desse ponto, ok? Então, em primeiro lugar, famílias alicerçadas em Cristo não vivem escravizadas pelo pecado. Okay? Pessoas que estão alicerçadas em Cristo não vivem escravizadas pelo pecado. O texto diz logo no início: agora, porém, libertos do pecado. O cristão, ele peca. Nós não temos aquela ideia, né, do agnósticos que se defendem dizendo que não são pecadores. Você sabe que lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, quando João diz: se dissermos que não temos pecados, a ideia ali é porque
o gnosticismo que atacava a igreja no primeiro século, e foi uma das heresias mais terríveis contra a igreja, os seus participantes, os seus defensores, diziam que eles não tinham pecado. Nós, cristãos, sabemos que somos pecadores. Todavia, o texto nos assevera de que nós somos libertos do pecado. Ou seja, o cristão pode pecar, mas não vive na prática habitual do pecado. Pessoas alicerçadas em Cristo Jesus não são dominadas pelo pecado. Perceba que João, ele confirma essa verdade paulina. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, lemos o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 18, o velho apóstolo diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou na prática do pecado. Antes, aquele, e aqui nessa versão da Ara, aquele está com A maiúsculo, é Cristo, que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não pode nos tocar. Então, é verdade para João, é verdade para Paulo, que nós, os cristãos, aqueles que têm família alicerçadas em Cristo Jesus, podem pecar, mas não vivem dominados pelo pecado. É estranho, nós vivemos num tempo onde, para toda sorte de erros que cometemos e pecados que cometemos, já tem um acusado, A culpa é sempre do inimigo. Nós somos sempre a vítima e o inimigo é sempre o culpado. De fato, ele é réu, e não há nada que se possa contestar. Todavia, a gente precisa entender que o mesmo Jesus Cristo que nos livrou da condenação da morte, nos livrou do domínio do pecado. É estranho viver num tempo onde as pessoas creem que Jesus vai salvá-los na vida eterna, mas não conseguem crer que Jesus já os livrou do domínio do pecado nesse tempo. Há de se perguntar: por que pecamos? Há de se perguntar por que as pessoas às vezes se permitem a viver dominada pelo pecado. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer que nós pecamos quando somos atraídos pela nossa própria cobiça. De certa forma, Tiago, ele assevera que nós pecamos porque queremos pecar. Ele diz que Deus não tenta ninguém. Não é verdade? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago diz severo: nós pecamos porque nós queremos pecar. E o texto diz que nós, os cristãos, agora, em Cristo Jesus, somos libertos do pecado. Então, uma família alicerçada em Cristo Jesus, segundo o texto, já não vive mais dominada pelos vícios. Já não vive um marido alicerçado em Cristo, já não vive mais dominado pela ira. Na verdade, a maledicência já não faz parte mais da nossa mesa quando nós sentamos para comer juntos, como família. A prática do pecado, ela é incompatível com a presença de Deus no crente. Certa vez eu ouvi que nós temos em nós, e aí tem aquela história, do pitbull, 2 cães,
E aquele que nós alimentarmos mais é que vai. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não divide o seu templo com nada ruim, com nada negativo. Na verdade, não tem essa coisa de ter um outro cão que milita, em que pese o texto lá de Efésios vai também dizer que o Espírito milita contra a carne. Nós já estamos libertos do pecado. E essa parte desse versículo é libertador. Porque eu posso dizer não aos meus vícios. Os meus vícios não me dominam mais. Aquilo que faz mal ao meu casamento não me domina mais. Aquilo que fazia mal no meu relacionamento entre eu e meus filhos caiu em nome de Jesus Cristo. Eu não preciso estar arrastando correntes. Eu não preciso mais viver subjugado por aquilo que antes me escravizava. Não é verdade? O texto é libertador. Somos libertos do pecado. Eu posso, por ser livre em Cristo, resolver e querer, porque não é outra forma de vida, viver sem estar na prática do pecado. Eu, você, podemos até esbarrar no pecado, mas dormir abraçado com ele não nos cabe mais. É a velha história, né? Do pássaro que está voando sobre a nossa cabeça. Mas aninhar-se sobre nós é uma outra história. Então, a primeira verdade que o texto traz para nós, uma verdade libertadora, é que nós não mais vivemos sob o domínio do pecado. Uma família alicerçada em Cristo não é mais escravizada por aquilo que a dominava antes de Cristo entrar na vida desses componentes, desses cristãos, dessas pessoas que formam a família. Como é que está a sua casa? Como é que tem sido o ambiente de relacionamento? De vez em quando o velho homem busca vir à tona, a senhora de vez em quando consegue ver o velho homem no maridão, o Senhor consegue, às vezes, saiba, e essa é uma verdade, que o pecado já não nos domina mais. Nós somos libertos dele. Eu me lembro da minha vida antes de me converter em Cristo Jesus, e quantas coisas eu fiz que entristeceram a minha esposa, né? E também ao Senhor. Mas uma coisa eu sei, depois que eu tive um encontro com Cristo Jesus, a minha vida mudou completamente. E hoje eu posso dizer não para um monte de coisas ruins que antes me dominavam, mas que agora em Cristo Jesus já não mais me domina. Ok? Em segundo lugar, ou a segunda verdade do texto, famílias alicerçadas em Cristo foram transformadas em servas de Deus, ou em servo de Deus. Uma família que vive alicerçadas em Cristo Jesus, vive para servir ao Senhor. O texto diz o seguinte: primeiro, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E aqui a gente precisa entender, porque a gente precisa partir do seguinte princípio: todo ser humano, na verdade, está servindo a alguém. Todo ser humano, na verdade, está submisso a uma servidão. O próprio texto do capítulo 6, versículo 16 de Romanos, traz uma reflexão acerca disso. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Entendeu o texto? Não há campo cinzento aqui. Aqui nós precisamos entender se seremos ou somos transformados em servo de Deus e servirmos a Cristo, ou se vamos ficar
servindo a injustiça, ok? A quem obedeceremos? Obedeceremos para a obediência ou obedeceremos ao pecado para a morte? Seremos obedientes para a vida eterna em Cristo ou viveremos subjugados pelo pecado para a condenação eterna? Paulo, ele deixa muito claro que agora nós fomos transformados em servos de Deus. E é bom pensar nessa ideia de estarmos sempre na servidão de alguém, porque alguns vão advogar o seguinte: quando você vai apresentar às vezes o Evangelho, eu estou falando aqui para alguém e você está nos ouvindo, e você vai parte de uma família cristã, e de repente os seus entes queridos já lhe apresentaram a Cristo Jesus, e você diz que não quer receber a Cristo Jesus porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Eu tenho meu livre-arbítrio, eu não quero. E você pensa que o não, por assim se dizer, que você dá para Cristo, você o dá porque você está no controle da sua escolha. Eu gostaria de dizer para você com muito carinho que na verdade não é isso que está acontecendo. Por que tem pessoas que não conseguem dizer não para o pecado, ok? E não dizem sim para Cristo Jesus? Quando nós vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, há um texto interessante no capítulo 4. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o texto diz o seguinte, que para os incrédulos o Evangelho ainda está encoberto, não porque o incrédulo está no controle da decisão se quer ou não, em que pese ele tem a responsabilidade pessoal, mas o texto diz que o Deus desse século, inimigo das nossas almas, ele cegou essas pessoas, de maneira que essas pessoas não conseguem compreender o Evangelho e não conseguem ser assim a glória de Deus. É libertador olhar para esse texto e entender que nós somos transformados em servo de Deus, que nós hoje optamos por sermos servos de Cristo Jesus, que nós não estamos mais sob o domínio da servidão daquilo que nos conduzia à morte eterna. E pensando nessa questão de ser transformado em servo de Deus, é bom olhar para nossas casas, né? E aprender com a servidão do próprio Cristo Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Penso eu que famílias que são alicerçadas em Cristo servem umas às outras. Há uma disposição da esposa servir ao marido, o marido servir à esposa, dos pais servirem aos filhos, os filhos servirem aos pais. Há sempre uma ideia de lavar o pé um do outro, porque agora nós fomos transformados em servos. Em terceiro lugar, ou a terceira verdade que o texto nos ensina, é que famílias alicerçadas em Cristo têm como vocação a santidade. O texto diz, tendo o vosso fruto para a santidade. O cristão escolhe ser separado do mundo, do pecado, não por estar escravizado por Cristo, e sim porque está livre do domínio do pecado. Muitos pensam e dizem, advogam que nós não temos liberdade porque somos cristãos. Nós somos, desculpa aqui a palavra, né? Os caretas. Nós somos caretas porque queremos ser. O homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja é, na verdade, escravo do pecado.
O cristão, né, embora ele possa cometer o erro de pecar, ele não peca porque foi liberto disso. Aquele que é dominado, por exemplo, pela mentira, mente porque a mentira é a senhora dele. Ele até começa a achar que ele está no controle da mentira, mas na verdade, a mentira é que tomou conta dele, ele já não consegue mais falar a verdade. Um alcoólatra, por exemplo, não bebe, na verdade, tão somente porque quer. Ele consome o álcool. Um drogado não usa só a droga porque ele quer. Ele consome a droga porque ele tem vício na droga. Ele não consegue mais dizer não para isso que o está escravizando. Há pessoas que estão fazendo, por exemplo, da mentira no seu seio familiar o seu alicerce. Eu costumo dizer que a mentira é o combustível, né, para o escândalo. O que alimenta o escândalo é a mentira. Mais cedo ou mais tarde isso sempre vem à tona, né? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado pelo Senhor. Mas nós fomos chamados à santificação. Penso que a santificação, a santidade, ela é um ato e um processo. Ela é um ato porque no dia que nós nos encontramos com Cristo, nos convertemos, Ele passa a habitar em nós, Ele já nos trata como santos. E é um processo porque até que a gente se transforme num varão perfeito, até que Cristo se revele para nós estaremos sempre buscando a santidade. É comum num lar alicerçado por Cristo ter santidade na palavra, no trato, nos negócios, nos relacionamentos, na vida vertical para com Deus e horizontal para com o nosso próximo. A santidade, meus irmãos, nos relacionamentos, numa família alicerçada em Cristo, deve ser sempre o padrão. Sempre o padrão. Em tudo que nós vamos fazer. Torno a dizer mais uma vez, a gente vive num tempo em que as pessoas buscam ou têm buscado justificar pecados. Pecados não devem ser jamais justificados, eles devem ser abandonados. Nós não podemos administrar pecado. Pecado precisa ser confessado, há de haver arrependimento, porque essa é a nossa vocação. O Deus que nós servimos é santo. O Deus que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, é santo. A terra onde nós vamos passar a nossa eternidade é a cidade santa que desce do alto. É por isso que nós precisamos cada vez mais buscar a palavra de Deus. Porque sem palavra de Deus não pode haver santificação. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. João 17, na oração que Cristo fez ao Pai. É necessário cada vez mais que nós, como famílias, tomemos posição, porque a sociedade tenta a todo tempo nos imputar alguns conceitos anticristãos, antibíblicos, padrões de famílias que não estão alicerçadas em Cristo, mas estão alicerçadas em fábulas, estão alicerçadas em conceitos completamente anticristãos. Precisamos, nesse tempo, nos apossar dessa vocação, que o fruto é a santificação, porque nós fomos libertos do pecado, transformados em servo de Deus. E o fruto é a santificação. Aquilo que você faz como filho, como marido, como uma esposa, revela o quanto você está alicerçado em Cristo Jesus. A minha prática dentro da minha casa, na sociedade onde eu estou, mostra o quanto, de fato, eu estou alicerçado em Cristo. Não há uma dicotomia no cristianismo entre a teologia e a prática de vida. O cristianismo é uma religião prática. A gente ouve e pratica. A gente ouve e vive aquilo que o Espírito Santo de Deus transformou no nosso coração, no nosso interior. Aparece para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Jesus vai à casa de Zaqueu.
E nós sabemos que ele era o principal maioral dos publicanos. Pessoa que tinha uma vida ilícita nas transações com os impostos. Mas quando ele tem um encontro com Cristo Jesus e ele se converte, ele diz: devolverei 4 vezes mais daquilo que tenho defraudado. Né? Então, se por acaso defraudei alguém, dou 4 vezes mais. E metade do que é meu. Quando ele teve um encontro com Cristo, aquilo que o dominava é transformado agora em prática. A gente consegue ver na vida de Zaqueu transformação. O endemoniado de Gadara vivia nu lá no cemitério, se autoagredindo e agredindo os outros. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele é encontrado sereno, com seu psique sob controle, aos pés de Cristo Jesus, e já não está mais nu, está vestido. Aquilo que o Espírito Santo de Deus fez por dentro, a gente consegue aos olhos ver por fora. Porém, para ver santidade, precisa haver libertação. A gente tem que não mais ser dominado pelo pecado, ser transformado em servo de Deus, para que o fruto da santificação possa ser colhido, como o texto nos ensina. E em quarto e último lugar, ou quarta verdade que o texto nos ensina, famílias alicerçadas em Cristo têm como fim a vida eterna. Oh, glórias! Que alegria! Que consolo! Como é libertador viver alicerçado em Cristo Jesus. O texto fala sobre isso. E por fim, a vida eterna. O pecado já nos domina mais, somos servos de Deus, vivemos em santidade e vamos usufruir da vida eterna, diferente da paga do pecado registrado no versículo seguinte. Eu não sei se você percebe, ou se você percebeu, ainda no capítulo 6, no versículo 23 que nós lemos, a Bíblia fala da paga para aqueles que não vivem essas realidades, essas verdades bíblicas ainda, né, em Cristo Jesus. No versículo 22 que nós estamos estudando, estamos vendo aqui, nós já vimos isso, que é uma libertação do pecado, uma transformação em servo de Deus, o nosso fruto é a santificação e, por fim, a vida eterna. Todavia, no versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Para pessoas ainda que não estão vivendo alicerçadas em Cristo, que ainda não se voltaram para Cristo, o final é um salário. E o que Paulo está ensinando aqui com a ideia de que o salário do pecado é a morte é simples. Assim como um trabalhador trabalha durante todo o mês e no final do mês ele tem o direito de receber o seu salário, uma pessoa que vive praticando o pecado, uma pessoa que não se voltou para Cristo, não está com a sua família, sua vida alicerçadas em Cristo, no final terá, infelizmente, essa paga. Todavia, o cristão tem a vida eterna. O que nos aguarda é a vida eterna. A vocação do cristão é viver plenamente a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso vale a pena ter nossa vida alicerçada em Cristo. Por isso vale a pena ter um namoro alicerçado em Cristo Jesus. Por isso vale a pena ser um marido alicerçado, uma esposa alicerçada em Cristo Jesus. Por isso vale a pena ter uma família que vive segundo aquilo que nós batistas temos como primeiro princípio da nossa doutrinário, as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática de vida. Vale a pena. Olha, se a nossa vida é o céu, se a nossa morada é a morada celestial, porque se o nosso fim é a vida eterna, então devemos viver ancorados nessas verdades. Não existe família perfeita. A família perfeita é um mito. Na Bíblia não existe família perfeita. O único perfeito na Bíblia foi Cristo Jesus. Nem a família de Cristo era perfeita. Nós vamos ver no capítulo 3 de Marcos, versículo 20 e 21, que em dado momento os irmãos ou a própria família entendem que Jesus está fora de si. Queriam até prender Jesus como se Jesus estivesse fora do seu controle, né, psíquico. Nós vamos ver no capítulo 7 de João que eles não criam em Cristo Jesus. De certa forma,
tentam até ali no contexto ali dar uma ridicularizada em Cristo, do capítulo 7 de João. Todavia, em que pese a gente não tenha famílias perfeitas, famílias que não tenham cometido erro, nós não precisamos mais viver com nossas famílias com rachaduras na base, com alicerces falhos, com alicerces perigosos, com alicerces prontos a ruir, porque o Senhor nos libertou do domínio do pecado, o Senhor nos transformou em servo de Deus, o Senhor tem gerado em nós fruto de santificação e o Senhor nos dará graciosamente como paga a vida eterna. Oremos para que seja sempre essa realidade espiritual, relacional em nossas famílias. Meu desejo, pastor Márcio, amado amigo, é que a segunda Igreja Batista aí em Aracaju possa sempre viver nessas verdades tão libertadoras, tão graciosas. E eu sei, falo isso com uma certeza imensa, que o irmão em todo o tempo tem trabalhado, batalhado, ensinado, orado para que isso seja sempre uma verdade na família de cada um dos senhores e senhoras que me ouvem nesse dia. Eu quero agradecer mais uma vez do fundo do coração, na convicção de que essas 4 verdades apresentadas nesse texto é uma verdade vivida pelas famílias da segunda Igreja Batista em Aracaju, e também são verdades que essas famílias buscam ampliar para a sociedade onde está inserida. Que a paz do Senhor vos abençoe sempre, que vocês possam sempre crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e ter famílias cada vez mais alicerçadas em Cristo Jesus. E desde já, até um dia em que certamente, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos para poder nos conhecer pessoalmente. Muito obrigado pelo convite. Deus vos abençoe. Eu não vou estar aqui agora no final orando, que eu estou preocupado já aqui com o vídeo, pelo tamanho que ele está, tá bom? Mas encerrando aqui, saiba que eu estarei orando por você, tá, meu amigo? Pela sua família, orando aí pela segunda Igreja Batista em Aracaju e pedindo sempre e agradecendo a Deus pelas famílias da sua igreja, pelo ministério de família da sua igreja. Você que é líder dessa igreja, Ministério de Família, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você possa crescer, você possa avançar, porque eu não tenho a mínima dúvida que esse ministério, como os demais, mas esse ministério de família, ele é fundamental nas igrejas. Alguém já disse, se as igrejas forem fortes, ou melhor, se as famílias forem fortes, as igrejas serão fortes, né? Eu costumo dizer que não é a igreja que fornece os membros da família, mas a família que fornece os membros da igreja. Então, que possamos ter famílias alicerçadas em Cristo, para que a nossa igreja e a sociedade onde nós estamos inseridos, e como a nossa sociedade está precisando disso, é verdade? Como a nossa sociedade precisa disso, possam ser também fortalecidos através das nossas vidas. Obrigado, fique com Deus, um grande abraço e até uma próxima, se Deus assim permitir.